Olá, como é que vai, meus queridos alunos do EJA 2? Vamos a mais uma aula de biologia? Não esqueça, hein? Você tem que estar acompanhando com o caderno de orientação do Aplixe, ok? Então vamos lá. Nós vimos na outra aula que quando nós olhamos uma paisagem dessa, cheio de seres vivos, isso recebe o nome de biodiversidade. Essa biodiversidade significa a palavra bio, vida, diversidade, diversas formas. Mas diversas formas de vida. E o que é vida? O que é um ser vivo? O que é ser vivo? Talvez você tenha algumas explicações do que é vida, que vida é uma bênção do Senhor, é uma dádiva de Deus, ou você tem outras explicações a respeito de vida. Mas vamos mostrar o que a biologia classifica como um ser vivo. Isso quer dizer, para ser um ser vivo, para a biologia, é preciso então que tenha essas determinadas características. Vamos estudá-las então. As características que nós vamos aprender agora são chamadas de características gerais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos os seres vivos possuem essas características. As primeiras características é chamada de composição química. Isso significa que todos os seres vivos que nós encontramos no planeta, seja de uma minhoquinha até um elefante, seja de uma pulga até o ser humano, todos possuem composição química. E essa composição química começa como? Essa composição química se inicia com átomos. Os átomos, então, eles vão se unir e unidos eles vão formar o que nós chamamos de moléculas. São as moléculas que vão dar formação, então, final aos seres vivos, ok? Quando nós olhamos, por exemplo, uma molécula de água, nós podemos observar que a molécula de água ela é formada por átomos. E quando nós olhamos esses átomos, nós vemos que são 3 átomos, as 2 bolinhas brancas e a bolinha vermelha. A bolinha vermelha é o oxigênio, as bolinhas brancas é o hidrogênio. Por isso que quando nós queremos escrever água, nós escrevemos H de hidrogênio, 2, porque são 2 hidrogênios, e O de oxigênio, ok? Então, H2O nada mais é o átomos da água. Você está dizendo que a água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ok? Perdoe a letra. Bom, nós vimos que a primeira composição química de todo ser vivo é um átomo, né? Você já foi um átomo um dia. E quais são os átomos que eu e você temos no nosso interior? Nós temos diversos átomos, mas os mais importantes são carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses átomos vão se unir e vão formar o que nós chamamos de moléculas, ok? E aí nós vamos ter 2 grupos de moléculas. As primeiras moléculas são o grupo que nós chamamos de moléculas inorgânicas. E quais são essas moléculas inorgânicas? São moléculas que são encontradas no meio ambiente, que é a água e os sais minerais, ok? São moléculas inorgânicas. Você sabia que o nosso corpo tem mais de 60% de água? E você sabia que nosso corpo está cheio de sais minerais? É verdade. Mas quais são as outras moléculas que existem? Existem as moléculas chamadas de moléculas orgânicas, que também vão estar dentro do nosso organismo. Nesse quadro, nós podemos ver os sais minerais mais importantes do nosso corpo: cálcio, ferro, flúor, iodo, sódio, potássio, fósforo e o cloreto. Bom, no primeiro quadradinho nós olhamos a sua função. Por exemplo, cálcio, fortalecimento dos ossos. O ferro, ele é constituído da hemoglobina. Hemoglobina é a substância que transporta oxigênio dentro de você. O cloreto
É importante na digestão do suco gástrico. No quadradinho acima é onde nós encontramos, por exemplo, cálcio. É por fortalecimento de ossos e dentes. E onde nós encontramos? Nos leites, nos ovos e algumas verduras, como o espinafre, ok? Sódio. Ele é importante para a condução nervosa e o sódio regula a pressão. Já não te falaram que comer muito sal aumenta a pressão? Sal é sódio. E onde a gente encontra? Nas carnes, nos ovos, na verdura ou no próprio sal de cozinha. Então, depois, com cuidado, você olhe bem essa tabela e veja todos os sais minerais que você tem, as funções e aonde eles são encontrados, ok? Quando nós falamos nos compostos orgânicos, eles são diversos compostos. Nós temos os carboidratos, que também são chamados de açúcares e que formam energia, te dão energia. Nós temos os ácidos nucleicos, que é muito importante para as transmissões hereditárias, que é o chamado DNA e o RNA. Nós vamos ter os lipídios, que são as gorduras no nosso corpo. Não é a gordura externa, a barriguinha, não. São gorduras internas. Os lipídios são gorduras saudáveis que nós temos no nosso corpo. Você sabia que são os lipídios que mantêm a temperatura do nosso corpo? Por isso, todos nós precisamos de uma pequena camada de lipídios no nosso corpo. E nós temos também as vitaminas, que ajudam nas formações do nosso organismo. E nós temos as proteínas, que são responsáveis como se fosse o esqueleto de nossas células. Esses são os compostos orgânicos importantes que nós temos no nosso organismo, ok? Entendido? Então, terminando esta segunda aula de hoje, nós precisamos ler o caderno de orientação, a página 7 e 8, escuta o podcast número 2 e você tem que fazer os exercícios anexos, os exercícios que eu coloquei lá na folhinha para você na tua sala de aula, ok? Então, não esquece, leia o caderno de orientação, somente a página 7 e 8. E toda vez que você precisar, você reveja esse vídeo, pare, leia com cuidado e ouça com atenção as explicações, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Cuide-se, hein? Um beijo.